Olá família, graça e paz, graça eterna, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam vivendo bem, em paz, em perfeita vitória, tá bom? Eu quero deixar uma reflexão aqui para os amados, Romanos, no capítulo 8, olha lá, é um texto bem conhecido, Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Interessante que aqui o texto diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Eu quero falar sobre isso. Decreto de Deus, propósito de Deus. Quando Deus ele estabelece um propósito, o propósito dele, por certo, irá se cumprir na vida de cada um. Agora, o maior problema é quando as pessoas querem adivinhar qual é o propósito de Deus para a sua vida. E quando elas ficam em busca, para descobrir qual o propósito de Deus para a sua vida, ela perde tempo e ela não vive o propósito de Deus. Jó disse, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus decretos poderão ser frustrados. Então, o decreto, o propósito, o plano de Deus vai se cumprir, mas não precisa você ficar desesperado buscando qual o propósito de Deus para minha vida, qual o decreto de Deus para minha vida. Não compete a você ficar desesperado buscando isso. O Filho de Deus ele é levado pelo próprio Pai, ele é conduzido por Deus. Lembra o que João Batista falou, está lá em João capítulo 3, versículo 8? Ele diz que assim são aqueles que nascem do Espírito. Aí ele faz uma comparação com o vento, O vento sopra, ouve-se a sua voz, mas ninguém vê, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito vai viver o propósito de Deus. Efésios 2:10 diz que ele preparou obra de antemão para que andássemos nela. Então, se ele preparou obra de antemão para que andássemos nela, ele mesmo vai nos conduzir a andar nessas obras de antemão que ele já preparou. Então, se torna algo natural, dentro daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Agora, se você vive desesperado, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual o decreto de Deus para a minha vida? Tentando adivinhar, não vai dar certo, abençoado. Você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado, porque, aí você está planejando algo aqui, está correndo atrás aqui de um objetivo, de um sonho, aí de repente você enfrentou algum tipo de dificuldade, você enfrentou algum tipo de desafio. Vou ser bem prático aqui, bem simples na minha comparação. Você tem um desejo de abrir um comércio, Você tem um desejo de abrir um negócio próprio. E aí você vai lá, faz o investimento, compra uma loja, prepara lá os armários e compra o seu produto, aquilo que você sonhou, e aí coloca o seu negócio lá, funciona, tal e tal. De repente vem uma situação, vem uma crise econômica, vem um impedimento, um empecilho, um investimento que deu errado. Talvez você tenha sido vítima de caloteiros, aconteceu alguma coisa. Houve um incêndio na loja, um assalto, os seus bens, o seu comércio não estava ali no seguro e você perdeu tudo. Aí ele fica, meu Deus! É porque isso não estava no propósito de Deus, não estava no decreto de Deus. Querido, pare de querer humanizar Deus. A vida é isso, a vida é feita de desafios. Nem sempre tudo que você vai investir vai dar certo. Mas você não pode pegar Deus e colocar nesse negócio que não deu certo e dizer assim, talvez eu não esteja no propósito de Deus, talvez isso não esteja no plano de Deus para a minha vida. Como assim? É a sua vida, você já disse tudo. É a sua vida, é a sua caminhada, é a sua trajetória.
Propósito e decreto de Deus não está falando de um investimento que você fez e deu errado, de talvez um casamento mal sucedido. Não tem nada a ver com isso. Propósito e decreto de Deus está falando de coisas excelentes, de vontade soberana do Pai, coisas espirituais. Um exemplo que eu vou dar. Propósito e decreto de Deus. Deus criou lá para o seu próprio propósito e decreto. Deus quis que fosse assim. Ele criou vaso de honra e vaso de desonra. Uns para a salvação e outros para a perdição. Você vai ver no propósito e no decreto de Deus, Provérbios, o sábio Salomão dizia Provérbios, no capítulo 16, no versículo 4, diz assim: Deus criou todas as coisas, inclusive o ímpio para o dia do mal. Interessante, né? Provérbios, olha lá. Os decretos, os propósitos, os desígnios de Deus. Olha lá. Como disse o sábio Jó, né? Bem sei o que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus decretos poderão ser frustrados. Olha lá. Provérbios, por favor. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Provérbios 16, 4. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vamos lá. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Isso é o quê? É um propósito do homem? Foi o ímpio que... O ímpio aqui não está falando de alguém que pratica impiedade nesse sentido de errar o alvo, não, tá? Está falando aqui de filhos da perdição, vasos da ira, vasos de desonra. Deus criou para o dia do mal, porque vai acontecer o mal. O mal existe por causa do homem. É o homem que causa o mal. Mas para que o homem venha causar o mal, ele tem que ser mal. Então Deus criou o mal para o dia do mal. Quem está entendendo? Deus criou o mal para manifestar o próprio mal. E isso vem de dentro do homem, está no coração do homem. Mas eu não posso. E aí vem o pensamento universalista. À noite vai ter uma palavra, até sobre uma resposta de um comentário no canal aqui. À noite vai ter uma bomba aí, tá? Aí vem o pensamento do universalista. Mas então eu não sou culpado porque foi o próprio Deus que criou, foi Deus que me fez assim. Mas essa pessoa que age dessa forma, ou seja, o ímpio para o dia do mal, ele não tem essa consciência. Deus não deu essa consciência a ele de que ele faz aquilo porque Deus já havia designado para aquilo. Ele é um vaso de desonra, ele faz porque ele nasceu para aquilo, mas ele não tem consciência porque ele está fazendo. É diferente do Filho de Deus, que conhece o Evangelho, que ouve o Evangelho, e o Evangelho tem um poder para nos educar e nos transformar. Aí, depois que conhece o Evangelho, vem dizer, não, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, é da vontade de Deus. Não é assim, abençoado. Decreto de Deus e propósito de Deus não está dentro de uma esfera humana, onde eu erro o alvo, onde eu saio daqui da gravação e vou aprontar por aqui e dizer, não, eu estou aprontando aqui, eu vou assaltar uma loja ali, é porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Não é assim. Então eu preciso entender isso aqui. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Então Deus criou todas as coisas para o seu próprio fim, até o ímpio para o dia do mal. Olha também o que diz em Romanos. Olha lá, Romanos, capítulo 9. Olha lá, Romanos, capítulo 9, versículo 21 em diante. Ou não tem um oleiro... Eu vou ler do versículo 20, né, que é bem interessante, que vem os questionadores aí. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Então a coisa formada não vai dizer a Deus, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez para matar? Por que o Senhor me fez para roubar? Por que o Senhor me fez para destruir? Por que o Senhor me fez para ser santo? E ninguém questiona isso. Quem foi chamado para viver em santidade e em temor de Deus, ele vive porque ele é aquilo ali. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o próprio barro para da mesma massa fazer um vaso de honra e um vaso de desonra? Tem poder ou não tem? 22.
E que direi? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu nome, o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição, 23, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias, para a glória já dantes preparado, 24, os quais somos nós a quem chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Viu aí os propósitos, os decretos de Deus? Deus cria um vaso de honra, o ímpio para o dia mau, o Filho de Deus para exaltar, para bendizer. O Filho de Deus foi chamado para isso, para engrandecer o eterno, viver em temor de Deus, principalmente depois que conheceu a palavra. Pode até andar errado, mas quando conhece o Evangelho educa, o Evangelho transforma. Por quê? Porque é decreto de Deus, é propósito de Deus. Olha lá, João também, livro de João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 12. Deixa eu ver se é o 12. João 17, 12 diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui estava falando de Judas. Filho de quê? Da perdição. Por que se perdeu? Porque era da perdição. Aí os engraçadinhos hoje dizem que todo mundo é filho da salvação, porque independente de qualquer coisa, todo mundo está vivendo aqui, mas quando morrer vai todo mundo para o céu. Então as pessoas ignoram os propósitos de Deus. Olha outro texto aqui interessante, vou ler rápido aqui, são textos bem conhecidos. Segunda carta a Timóteo, capítulo, deixa eu ver aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que manifestou agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz e a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Propósito. Salvou aquele povo, nos salvou no entendimento, com propósito, para que nós venhamos glorificar ao Eterno mediante o conhecimento do Evangelho. Olha outro texto também, Tito, por favor. Tito, capítulo... Vamos lá, deixa eu encontrar aqui, tá? Os propósitos e os decretos de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha os propósitos de Deus na vida do Filho de Deus. Salvou para andar em esperança, andar em temor, andar em santidade. São os propósitos de Deus na vida dos filhos de Deus. São os decretos de Deus na vida dos filhos de Deus. Lembra como Paulo andou errante, como o apóstolo Paulo falhava, mas quando ele teve o encontro com a palavra da sua graça, com o Senhor, ele declarou lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele disse: quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou com a santa vocação, para que eu anunciasse entre os gentios o Evangelho. Olha o propósito, o decreto de Deus. Sabe? Olha Jeremias dizendo que era criança e não sabia falar, e Deus dizendo: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, te santifiquei, te ungi, as nações te dei por profeta. Viu aí? Propósito e decreto de Deus. Diferente do ímpio, que já nasceu para o dia do mal, que já foi criado com aquele propósito e com aquele decreto também. Eclesiastes também diz que
quem pode endireitar o que Deus fez torto? Ou seja, se o próprio Deus, ele decretou que fosse assim, Eclesiastes 7,13 diz assim: atenta para a obra de Deus, porque ninguém poderá endireitar o que ele fez torto. Quem pode endireitar? Uma pergunta: quem pode endireitar o que ele fez torto? Olha Salmos também, Salmos 58. Olha lá, Salmos capítulo 58, versículo 2 e 3. Antes no coração forjais a iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se o ímpio desde a madre, andam errado desde que nasceram, proferindo mentiras. No seu próprio coração eles arquitetam, forjam, preparam a maldade. Por quê? Porque eles nasceram para aquilo. Mas os filhos de Deus não. Diferente, Deus, ele trouxe à existência aqui na terra os vasos de ira, os filhos da perdição, almas viventes, e ele trouxe os espíritos revestidos de carne para cumprir um propósito e um decreto do Pai. E aí nós somos educados por essa palavra, nós somos transformados por essa palavra, mas eu não posso generalizar. Eu não posso, com a minha sã consciência, dizer que quando eu errar é porque está no propósito e no decreto de Deus. Eu não posso desistir dos meus sonhos, dos meus objetivos, porque alguma coisa não deu certo e talvez isso não esteja no propósito e no decreto de Deus. Sabe? Tem gente que, mas se isso não deu certo é porque Deus não quis. Não, muitas vezes é porque você desistiu. Muitas vezes é porque você não foi à luta, é porque você não ultrapassou os limites da dificuldade. Sabe? Às vezes eu saio aqui, vou pegar minha filha, aí eu estou no trânsito, vejo, tá chovendo, e aí tá embaçado ali, o para-brisa, tá aquela chuva, aquela garoa, sabe? E aí os carros param, tal, e eu vou andando devagarzinho, tal, de repente vem a luz do sol, vem a claridade, vem, sabe? Eu digo, sabe por quê? Porque eu consegui passar no meio da dificuldade, eu consegui ir adiante, eu não parei, né? Um exemplo que eu estou dando aqui de coisa natural, né? Eu não fiquei estatizado. Então tem pessoas que paralisam, e principalmente crentes. Não, porque não foi a vontade de Deus, porque não. E tem gente que fica culpando Deus por tudo, se vitimizando, é porque não deu certo, é porque é isso. Aí tem gente que desiste da fé, abandona, se é que pode dizer assim, abandona não a fé, porque a fé não perde, que quando a fé é um dom de Deus não perde mesmo. Mas abandona a caminhada com o Eterno, com Cristo, na palavra, porque eu me frustrei, porque talvez não estivesse no plano de Deus, no propósito, não sei o quê. E as pessoas vão errando, acumulando erros nas suas vidas, nas suas trajetórias, e querendo terceirizar a culpa. Como Adão, foi a mulher que tu me deste, foi não sei quem, foi isso. Não, foi você, somos nós, tá? Deixa Deus com seus decretos, seus propósitos, e viva você aquilo que você sonha, corra atrás dos seus objetivos, porque o propósito de Deus, o decreto de Deus, ele já está certo, está fechado. Agora, qual é o teu plano? Qual é o teu propósito? O que é que você quer? O que é que nós queremos? Então vamos lá, tá bom? Melhor dia, vamos que vamos, e à noite tem uma palavra aí em forma de resposta a um comentário que um engraçadinho, um gracista colocou na mensagem de ontem, tá bom? Fui, graça e paz, graça eterna.